Boa tarde, pessoal! Ou boa noite, né? Dependendo de onde vocês estão aí. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para o nosso evento de hoje. Meu nome é Amanda Dessen, é a minha primeira vez ao vivo, gente, então se eu der uma escorregada aí, já me desculpa, tá bom? E assim como a minha primeira vez ao vivo aqui, é a primeira vez que a gente está fazendo o evento do Sim online. E parte disso é esse esquenta que a gente está fazendo toda essa semana, durante todos os dias dessa semana e também na semana que vem, tá? Semana que vem vocês ficam aí com o botão. Vocês já conhecem o botão, né, gente? Para ficar pertinho de vocês nesse contexto e tal, a gente conseguiu dar um jeitinho de trazer as novidades e também trazer palestras com pessoas renomadas e profissionais que estão atualizados com o melhor que tem no mercado. Então, vocês podem acessar o link que vai aparecer aqui embaixo para conhecer e também para se inscrever nas palestras que vão acontecer durante toda essa semana e na próxima também. Tudo isso para a gente já aquecer o coração, porque no dia 8 de agosto, gente, 8 de agosto, já marca na agenda, porque esse evento está imperdível. A gente vai ter com a gente Vânia Ferreira, Denis Wang, André Siqueira, da RD Station, e também o Murilo Gão. É muita coisa boa, né? É tudo isso feito com muito carinho, e a gente está preparando há um tempão. Então, se inscreve lá, convida quem você quiser. O evento é gratuito e online. E aí, gente, para conseguirmos, já que, né, vamos conversar aqui, vocês não estão vindo até a gente quer ir até vocês. Como é que a gente vai fazer isso? Unindo tudo isso numa experiência única. O nosso evento, além de contar com esses webinários e também com o Esquenta, no dia 8, vai contar com a banda Zaira, que é daqui de Piracicaba, e também com a opção de algumas salas de networking, onde vocês vão poder conversar com alguns colegas, trocar experiências e também se conectarem. E para começar com tudo isso, hoje a gente trouxe um tema muito importante, que é os desafios das empresas pós-pandemia. E para falar com a gente hoje, temos 3 especialistas referência: Haroldo Torres, Fabiano Guasti e também o professor Assaf. Como é que vai funcionar essa brincadeira, gente? Aqui no chat do YouTube, vocês podem ir mandando as perguntas de vocês, tá? No finalzinho da palestra, que o professor Assaf vai fazer, eu posso encaminhar as perguntas que vocês forem mandando, tá bom? E aí, no final, todos eles vão entrar e responder as dúvidas de vocês. Bacana? Então, para começar, Haroldo, tá conseguindo me escutar direitinho? Tudo certo, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês e quero desejar a todos uma boa noite e um excelente evento. Obrigada, Haroldo. Professor Fabiano, tá na escuta? Sim, estamos aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Um bom evento a todos. Obrigada, professor, tenho certeza. E agora, muito boa noite, professora Assaf. E já pode começar com o conteúdo. A gente se vê daqui a pouquinho. Muito boa noite para vocês. É um grande prazer estar aqui na companhia de todos vocês que estão nos assistindo e principalmente com a presença dos professores Fabiano e Haroldo. Nós selecionamos para conversar hoje aqui foi sobre os desafios das empresas brasileiras e a pandemia. Vou montar aqui para vocês. Espera um pouquinho. Vocês conseguem me enxergar daí? Sim, professor. Então, tal feito, foi conversando com vocês sobre os desafios das empresas, antes e principalmente após a pandemia. O que isso vai esperar de nós? Então, eu vou começar a apresentar alguns dados básicos para se entender a economia brasileira e os problemas que ela enfrenta. A primeira coisa que é muito importante que nós tenhamos bem em mente
que essa pandemia, essa crise de saúde, crise sanitária que nós vivemos, ela não causou nenhum problema novo para a economia brasileira. Ela simplesmente agravou os problemas existentes. Se nós tínhamos taxas altas de desemprego, hoje elas são elevadas. Se nós tínhamos déficit público alto, hoje estão bem próximos, acima de 100%. Se nós tínhamos baixo crescimento, hoje está bem pior, e assim por diante. A pandemia ela não causou um problema novo, ela simplesmente agravou os problemas existentes. E a grande preocupação que nós temos hoje é que talvez o setor privado sozinho ele não vai ter força suficiente de ajudar na recuperação da economia. Então, aí poderiam vir outras teorias, outras filosofias econômicas. Para dizer tudo isso que eu falei e mostrar em números, repara que nos últimos 10 anos, ou seja, de 2011 a 2019, o crescimento do PIB brasileiro foi ínfimo, foi de 0,2% ao ano, somente, em média. Quer dizer, nós não crescemos praticamente nada, foi arredondamento. Quer dizer, o crescimento total acumulado de 9 anos, 2011 a 2019, foi só de 1,9%. Nos últimos 5 anos, a média foi negativa, foi menos 0,83%. Quer dizer, isso era o problema que nós tínhamos. Ele foi agravado, ele não foi causado, ele foi agravado. Em 2020, está sendo projetado pelo Boletim Focus um crescimento negativo de 6,1%. Agora, eu fico sempre com uma pergunta embaixo. Faz sentido, com toda essa situação, uma bolsa atingir, hoje, já atingindo mais de 100 mil pontos e um PIB negativo? É que são duas visões diferentes. A bolsa é uma expectativa futura e o Brasil tem um potencial de crescimento. Ele tem condições de se recuperar e isso está na bolsa. Um outro ponto interessante que deve ser analisado é a taxa de juros no Brasil. Ela nunca esteve tão baixa quanto está hoje. O ano passado, a Selic, que é a taxa de referência da economia brasileira, foi de 6%. A média dos últimos 5 anos foi de 10% ao ano. Quer dizer, o ano passado, de 10% já caiu para 6%. E hoje nós estamos com 2,25%. Agora, isso tem um ponto que tem que se olhar bem claro. Nós temos condições de manter esta Selic baixa? É muito difícil para nós mantermos. Primeiro, porque é incoerente nós termos uma taxa de juros menor que o risco do país. Nós temos uma taxa de juros de 2,25%. E a economia tem um risco de 3,51%. Quer dizer, isso tem alguma coisa equivocada aqui dentro. Eu não posso investir num ativo que remunera menor do que o risco daquele ativo. O segundo ponto é que a taxa real no Brasil ela é perto de zero. Porque se nós temos uma inflação de 1,72 e uma taxa de 2,25, essa taxa real de juros no Brasil é 0,5% ao ano. Quer dizer, essa taxa de juros baixa da economia brasileira, ela vai se manter desde que a economia se recupere. E para se recuperar, ela tem que, em primeiro lugar, reduzir o risco da economia. E o risco da economia envolve o quê? O crescimento, risco político, risco das reformas, risco estrutural e assim por diante. Então, a taxa de juros é baixa, ela é baixa. Ela continuará sendo baixa, é uma dúvida que nós temos. Eu, pelo menos, tenho esta dúvida e eu trago a vocês. O IPCA no Brasil é baixo, 1,72, e o dólar é alto. Esse é o cenário que nós vamos, pelo menos no ano que nós estamos e no próximo ano, nós vamos viver. Juros baixos e dólar alto. E muitos podem perguntar por que será que o dólar alto não gera inflação como sempre gerou? É que falta poder de compra para a população brasileira. A inflação está baixa não é mérito de política monetária. A inflação está baixa porque falta poder de compra para a população. A população não comprando, quem vende vai ter que fazer caixa. E para fazer caixa, ele vai ter que diminuir o preço. Então, isso é que explica a situação. Mas qual é o cenário novo que nós temos daqui para frente? Viver com dólar alto e inflação baixa.
Até 2019, nós tivemos juros altos e dólar baixo. Até o ano passado, eu tinha 100 mil reais e não tinha que me preocupar com mais nada. Eu entrava no banco, pegava qualquer ativo que o banco tivesse, eu aplicava esse dinheiro lá e era bem remunerado. Não tinha preocupação de risco, não tinha preocupação alguma. O que vai ser daqui para frente? Um cenário de juros baixos e dólar alto. Quer dizer, os agentes econômicos vão viver num contexto de maior risco e, se desejarem ganhar alguma coisa no mercado financeiro, vão ter que pensar no longo prazo. Não tenha dúvida disso. Então, esse é o cenário econômico que nós vamos ter, pelo menos em 2020 e 2021. Um outro ponto que é muito interessante da gente ver é que o dólar não vai perder a sua importância. O dólar não vai perder a sua demanda no mercado. Por que isso? Porque, em primeiro lugar, o dólar sempre foi um padrão de segurança. Quer dizer, onde falta segurança, eu vou buscar isto no dólar. E a segunda razão disso, se nós pegarmos todas as dívidas, todos os passivos do mundo inteiro, nominados em dólares, se eles valem em torno de 13 trilhões de dólares a mais do que o volume, do que a quantidade de moeda em circulação no mundo. Então, se todos os passivos vencessem hoje, faltariam 13 trilhões de dólares para liquidar esses passivos. Então, há falta de dólar no mundo. Os Estados Unidos é um dos raros países do mundo que tem o privilégio de emitir moeda sem gerar pressões inflacionárias, porque não há excesso de dólar, há falta de dólar no mundo. Consequentemente, o dólar não irá perder sua importância. Essa é a previsão que se faz do mercado. O que serão as empresas após a pandemia? A preocupação em 1929 e 1930, daquela crise econômica, uma das maiores crises econômicas do mundo, e não foi causada por problemas necessariamente tão fortemente de saúde, era da sua reestruturação, no turnaround management da época. Era isso que era a grande preocupação dessas empresas. Nós nunca demos a devida atenção a isso, mas a partir de agora, as empresas estão pensando na sua reestruturação. Reestruturação não somente de caixa, mas do negócio, da atividade. O que vai ser a economia? Como é que eu vou vender? Até onde eu preciso me digitalizar? Qual é a minha mercadoria? Eu tenho uma empresa ou tenho um negócio? Isto é tudo uma reestruturação indispensável à empresa brasileira. A reestruturação passa por 4 etapas. A primeira dela é o diagnóstico. Eu, pessoalmente, reputo que esta é a fase mais difícil. Descobrir qual é o problema da empresa. Veja o caso da Varig. A Varig, quando quebrou, todo mundo dizia que o problema da Varig eram as dívidas, porque a dívida da Varig era maior do que os ativos. Então, ela tinha aquilo que se chama, no jargão de contabilidade, de patrimônio líquido negativo. Mas se você fizesse uma simulação e pagasse todas as dívidas da Varig, ela continuaria tendo prejuízo. Porque o problema dela não era a dívida. A dívida agravou o problema dela. O problema dela era operacional. Era o seu negócio que era deficitário. Então, eu tenho o diagnóstico. Essa é a parte mais difícil do processo da reestruturação, do turnaround. Depois disso, tendo o diagnóstico, eu tenho que planejar as ações a serem feitas. Feitas as ações, eu tenho que implementar essas ações. E, finalmente, avaliar a recuperação e avaliar a reestruturação, se foi bem sucedida. Essas são as fases de uma reestruturação. Isso, nós nunca demos importância a isso no Brasil. E, certamente, agora a demanda, a preocupação com essa reestruturação é muito crescente. E a reestruturação é um processo amplo. Ele envolve que uma empresa ela tem lucro, mas ela não tem valor, porque ela não é viável economicamente. E não é o lucro contábil que demonstra se ela é viável ou não. A reestruturação envolve geração de caixa, ela envolve criação de valor, ela envolve competitividade, ela envolve o reposicionamento da empresa no mercado. Então, o conceito de reestruturação é um conceito amplo. Ele não se restringe somente se a empresa está apertada financeiramente. É um conceito de um todo, de um negócio.
Na reestruturação, nós temos alguns pontos fundamentais. O que é relevante para uma empresa? É o lucro econômico ou o lucro contábil? É o lucro econômico. Esse é o relevante ao lucro econômico. É quanto que você ganhou acima do custo de oportunidade. Não é o que você ganhou, quanto que excedeu ao custo de oportunidade. Porque até o custo de oportunidade não há lucro. Estou cobrindo custo. Lucro surge somente depois de descontar todos os custos e despesas e, inclusive, o custo de oportunidade. Eu sempre digo e vou repetir, se um dia nós começarmos a entender claramente custo de oportunidade, calcular e aplicar, nós vamos ver que, às vezes, nem carro você compensaria ter. O custo de oportunidade é um dos custos mais relevantes e mais caros que você tem dentro de uma empresa. Outra coisa do lucro, isso a reestruturação tem que olhar. É o lucro passado ou o lucro futuro que me é relevante? O lucro passado eu não mexo nele, eu não mudo mais ele. Eu não tenho mais nada o que fazer com ele, só olhar para ele e ver o que aconteceu. O que me é relevante é o lucro futuro. Se você olhar, por exemplo, a Amazon, um dos exemplos, a Google, a Nike, etc., peguem essas empresas, elas estão valendo na faixa de 800 bilhões de dólares, em média, cada uma delas. Se você pegar os lucros passados dos últimos 10 anos delas, você vai ver que não são nada extraordinários. E em muitos anos, ela teve até prejuízo, essas empresas. E por que elas valem 800 bilhões de dólares, aproximadamente, elas, em média? É por causa de uma expectativa futura. O lucro que me é relevante é o lucro futuro, não é o lucro passado. O lucro de 2019 é bonito dizer para você que teve tanto de rentabilidade, tanto de lucro e assim por diante. Porém, qual é a importância que eu tenho disso? Se eu comprar a sua empresa, se eu for vender a minha empresa, eu vou vender ou comprar com base no quê? Numa expectativa futura e não no que ocorreu no passado. Então, a empresa vai ter que começar a olhar mais para frente, mais para o futuro. Dá com uma capacidade de geração de lucro econômico. Custo da ineficiência. Eu vou dar um exemplo que aconteceu esta semana. Cortar custo. Normalmente, o que fazem as empresas? Cortam números. Uma reestruturação tem que pensar o quê? Cortar custo é descobrir ineficiência. Quando você deu prejuízo, qual a primeira atitude? Vamos cortar 20% de pessoal, corta 10% de uma verba publicitária e assim por diante. Você começa a cortar número. Cortar custo não é cortar número. Cortar custo é descobrir ineficiência. Nesta semana, o fundador da XP fez uma entrevista muito interessante num dos canais de televisão a cabo, e ele contou que ele começou a vida dele há 10 anos atrás. E ele tinha 10 mil reais no bolso. E ele veio da onde? Eu trabalhava numa corretora, e a corretora teve alguns insucessos, e ela resolveu cortar custo. E ela me demitiu. Qual foi o custo da corretora em demitir o funcionário? No fundo, a corretora perdeu o valor da XP. Ela jogou fora no mercado uma XP, uma instituição, quanto que ela vale no mercado. Então, o que a corretora fez? Pensou para cortar custo? Cortou número, cortou pessoal. Cortar custo não é cortar número, é descobrir ineficiência. Por isso que cortar custo é uma atividade difícil de ser feita. Um outro ponto que gera muito atrito é que não é o custo que define o preço de venda. É o preço que define o custo. É exatamente o contrário. Porque custo você não calcula. Custo você descobre. Se você tem um produto, qual é a pergunta que você tem que fazer para mim? Eu tenho a ideia de um produto, eu tenho a ideia de um serviço, eu tenho a ideia de uma tecnologia nova. Por quanto que eu posso vender isso no mercado? Você vai poder vender por R$100 cada unidade. Então, o meu custo vai ter que estar a partir desta realidade de mercado. Se eu não conseguir produzir isso de maneira que eu possa vender com retorno, com lucro, por R$100, eu não vou fazer o produto. Então, é o custo que define o preço. Não, é o preço que define o custo. Preço não se calcula, se descobre. Toda vez que eu entro numa empresa e vejo que tem um setor de atividade, um departamento
de avalia preço de venda, calcula preço de venda, aquilo começa a cheirar mais a naftalina, é um negócio arcaico, passado, já não vale mais. Terceiro ponto é o giro. Nós trabalhamos com giro muito baixo. Nós temos um excesso de imobilização no Brasil. E que, pelo fato do giro ser baixo, ele vai ter um custo mais alto de oportunidade. E onde está esse custo? Está no preço de venda. Por isso que os nossos preços de venda são mais altos. Por quê? Porque eles embutem um custo de ineficiência, do excesso de imobilização que nós temos. 58% aproximadamente das companhias abertas brasileiras não financeiras são permanentes, são imobilizações, são imobilizados. Empresas focadas na gestão. 52% das companhias abertas brasileiras tiveram lucro econômico no ano passado. Quer dizer, 48% não conseguiram remunerar o seu custo de oportunidade. E contábil, 72,5% das companhias tiveram lucro contábil. E nem todas as companhias que tiveram lucro contábil tiveram sucesso econômico. E eu faço uma pergunta. Nós temos empresas ou negócios? Nós temos muito mais empresas do que negócios. Nós temos empresas muito grandes, sem a respectiva produtividade, sem a respectiva geração de caixa, de venda e assim por diante. Excessivamente imobilizadas. Qual é o seu negócio? Eu não sei. Qual é a sua empresa? Eu disseco ela e fico 3 horas falando da minha empresa. Mas o seu negócio que é mais importante. Para se ter uma ideia, cada $1 investido numa empresa americana, ele produz $1,25 de venda. Cada R$1 investido numa companhia brasileira, ela produz 75 centavos de venda. É uma diferença gritante isso. Quer dizer, se você olhar bem para as maiores empresas do mundo, que valem 500, 600, 700 bilhões, ou até às vezes $1 trilhão, o que elas têm? Elas têm tudo menos ativo. Elas têm nome, elas têm tecnologia, elas têm design, elas têm mercado, elas têm produto, mas ela não tem mais nada do que isso. Ela não tem máquina, equipamento, caminhões, sede, fábricas, balcões, estoque. Elas são negócios. Isso fica bem claro para todos. O que você tem que buscar é ser um negócio. No nosso curso do MBA de Finanças e Controladoria, nós atacamos bem esse conceito do que é um negócio e do que é uma empresa. Finalmente, só para fechar isso aqui para vocês, você pode que no Brasil, um ativo, seja ele qual for, pode ser caminhão, um computador, uma máquina, um equipamento, em média, você usa ele por 11 anos. Nos Estados Unidos, você usa ele por menos de 6 anos. Quer dizer, quem está mais atualizado tecnologicamente? Quem está com maior nível de produtividade? É diferente as coisas. As empresas hoje no Brasil estão ganhando muito dinheiro pelos aspectos financeiros e não pelo seu negócio. Elas estão se viabilizando, ou, eu coloquei entre parênteses, ou inviabilizando, pelos seus ativos financeiros. Você veja nos Estados Unidos o caso da GM e no Brasil, por exemplo, o caso da Sadia. Temos N outros casos para podermos relatar para vocês. Quer dizer, a proporção de ativos financeiros em empresas não financeiras, ela é crescente. Você repara que 25% da mão de obra, da margem operacional, 25% da margem operacional das empresas brasileiras são resultados de aplicações financeiras no mercado. Não são recursos, não são resultados provenientes da atividade objeto da empresa. Se nós formos olhar embaixo, nós vamos ver que a rentabilidade do acionista, ROE, rentabilidade do acionista econômica, ela esteve 2,7% a menos do que o custo de oportunidade da empresa. Se você investiu numa empresa com uma expectativa de ganhar 12%, a empresa te pagou 9,5%. Então, ela remunerou abaixo do custo de oportunidade.
o acionista ganhou somente no ano de 2019, somente 3% acima da Selic. Quer dizer, você remunerou o risco de um investimento numa empresa a uma taxa somente de 3%. Por isso que o ROE econômico é negativo. E, finalmente, um número que te assusta. Se você pegar o valor de mercado da empresa, ele equivale a 84,9% do valor contábil. Então, no fundo, a empresa destruiu 15% do seu valor. Ela vale 15% a menos do que o capital investido nela. Isso tudo por quê? Por causa da primeira linha, ela não remunera seu custo de oportunidade. As empresas ganham na margem e não ganham no giro. Aí está. Margem operacional alta, giro baixo. Cortar custo é ineficiência. O que você procura? Para resumir isto. Empresa ágil, que ela se ajusta rapidamente ao mercado. Se você faz um planejamento, dificilmente esse planejamento aguenta um ano. Na maioria das empresas de mercado, ele não aguenta um ano. 6, 7 meses, você vai ter que ajustar esse planejamento para uma nova realidade de mercado, de concorrência, de produto, de tecnologia, de preço e assim por diante. A empresa tem que ser flexível, ela tem que ser magra, ela tem que ser ágil. Ela não deve ter estrutura de custos alta, principalmente custos fixos. E ela tem que ser competitiva. Ser competitiva é ter uma marca, um nome, um design, um produto, uma distribuição. Isso é uma empresa competitiva. E o que eu faço para cada uma delas? Isso nós estudamos bastante durante o curso. O que vai ser o pós-pandemia? Eu gosto muito da colocação do Schiller. Ele disse que a pandemia está promovendo um encontro à distância. Então, ele está diminuindo essa distância entre as coisas. Estamos percebendo que muitos deslocamentos, espaços, não são mais necessários. Ter escritórios enormes, eu sair daqui, andar 1.000 quilômetros para uma reunião e voltar, ou andar até menos, 2 quilômetros para uma reunião e voltar, isso já não é mais necessário. Nós não estamos aprendendo a nos comunicar de uma maneira um pouco mais ágil, de uma maneira um pouco mais eficiente hoje. Então, não há necessidade de grandes espaços, de grandes investimentos, de grandes ativos. Se você olhar bem um perfil de um americano rico e um brasileiro rico, qual é a diferença básica entre os dois? Está no portfólio dos ativos. O americano rico, basicamente, o que ele tem de ativos tangíveis, de imóveis? Ele tem muito pouco. O principal portfólio dele são títulos, aplicações, ações e assim por diante. Ele é mais líquido. Ele tem pouco imóvel. E o carro dele é leasing. E a casa dele é uma hipoteca. Na hora que enche a paciência, ele não gosta, enjoa, ele vende a hipoteca e compra outra hipoteca. Quer dizer, ele não tem necessariamente um volume de ativos reais tão grande quanto um investidor, o padrão de um investidor brasileiro. Ele tem muito imóvel, e o dinheiro é muita imobilização. Então, isso é claramente a tendência de ir terminando cada vez mais. Se nós vamos ver hoje no mercado, a tendência dos apartamentos que irão ser vendidos nos próximos 10 anos são apartamentos de 70, 60 metros quadrados. São esses os apartamentos de maior sucesso no mercado. Os escritórios, em grande parte, eles passaram a ser virtuais. A pandemia promoveu um forte crescimento da automação e digitalização. Muitas empresas estão, grande parte, mudando o seu negócio, gerando maiores ganhos, exatamente usando a digitalização, trabalhando à distância e tendo enorme sucesso com isso. Aprendemos muito com o Uber da vida, aprendemos muito com a Amazon, aprendemos muito com o Google, porque foram empresas geniais. Quer dizer, entenda que o valor de uma empresa não está nos ativos que ela possui, está na sua capacidade de gerar caixa. Alguns anos atrás, a Fórmula 1
foi vendida para uma empresa de mídia americana chamada Media Group. E essa empresa de mídia pagou 8,5 bilhões de dólares. 8,5 bilhões de dólares pela Fórmula 1. Aí vem a pergunta: o que ela comprou? Ela comprou um carro? Ela comprou uma escuderia? Não, ela não comprou nada. Ela não é dona de nada. E o que ela pagou 8 bilhões e meio em quê? É que cada corrida de Fórmula 1 ela é assistida, em média, no mundo, por 500 milhões de pessoas. Então, ela comprou o quê? O direito de vender publicidade para 500 milhões de pessoas. Ela fez o quê? O valor da empresa, o que é? É caixa. O valor da riqueza de uma pessoa, o que é? Sua capacidade de gerar caixa. E não o tamanho das suas terras, o tamanho das suas propriedades. Aí isso só tem valor se gerar caixa. Só por final, para completar, o LinkedIn foi vendido por 23 bilhões de dólares para a Microsoft. E o que é o LinkedIn? É um site. Ele tem máquina, tem equipamento, tem projeto, tem prédios, tem terrenos, tem veículos. Não tem nada disso. É um site. A pandemia vai promover um hábito, mudanças de hábito do consumo. Por exemplo, o setor de roupa vai mudar muito. Desde que suas locomoções diminuirão, os aspectos formais serão feitos à distância, o estilo de roupa vai mudar. Não tenha dúvida nenhuma. Os hábitos de consumo serão mais conservadores, serão mais preocupados em segurar um pouco os gastos. Então, as pessoas serão um pouco mais rigorosas no controle das suas contas. Então, viu uma realidade agora que ele não imaginava que existisse. Viu uma realidade agora que muitos nunca passaram por isso. E alguns até nem leram que existiu isso no mundo no passado. Então, isso vai mudar muito ali dentro. O mundo não será totalmente diferente, não. Mas certamente não será o mesmo. Muitas empresas não vão reabrir. Elas vão fechar e não abrem mais. Por quê? Não é pela pandemia. A pandemia antecipou um problema que as empresas teriam. Ela perdeu o foco do seu negócio. O que ela é? Ela é uma empresa. E todas as empresas, daqui para frente, independente da pandemia, tinham um destino certo, fechar. O que eu tenho que fazer? Transformar isto em quê? Em negócio. Muitos empregos, principalmente os de baixa qualificação, baixa remuneração, serão fechados. Redução do pessoal, principalmente no varejo, no turismo, será muito forte. E vão surgir empregos fora do padrão. É esses que surgem. Os empregos por meio período, pessoas que trabalham em vários empregos, a necessidade de trabalhadores mais qualificados, home office e assim por diante. Esse é o cenário que se espera das empresas. Praticamente eu termino esta palestra fazendo uma pergunta para vocês. Qual é o melhor investimento? Ações, que nós vamos ter daqui para frente, na pandemia, derivativos, contratos futuros, contratos de opções, swaps, renda fixa, títulos públicos, por exemplo, imóveis no Brasil, imóveis em Portugal, imóveis no exterior, comprar imóveis para alugar, para vender, esperando uma valorização, fundos de investimento, commodities. Qual é o melhor investimento? E no último slide eu respondo para você. O melhor investimento é em você. Só. É em você. Na sua qualificação. Esse é o melhor investimento. Não receie em sair da fila da boiada. Ou seja, na fila para fazer inscrição para concurso. Saia da fila da boiada. Crie o negócio. Mas só que para fazer isso você tem que ter competência. E para ter competência, invista em você. Esse é o recado que nós damos para vocês. Muito obrigado pela atenção e eu fico à disposição de vocês, dos professores, para eventualmente, se tiver alguma questão. Poxa, professor, assim meu coração não aguenta, hein? Que bonita essa última mensagem. E agora, para os nossos outros participantes, chegou uma perguntinha aqui do Jean Aman. O que ele pergunta, gente? O que a gente espera de desafios financeiros
gerais para as startups nesse novo cenário econômico e financeiro? Muito bem. Professor Haroldo ou o Fabiano puder contribuir com a gente? Posso começar e depois o professor Haroldo pode também. Haroldo, você quer responder? Depois eu falo? Pode começar, professor. Maravilha. Então, olha, todas as empresas, inclusive aí todas as startups... Professor, antes rapidinho, o professor Assaf, você pode, por gentileza, só tirar a tela, parar de compartilhar a tela? É no stop ali embaixo, só para a gente poder ver, acima, desculpe. Desculpe, professor, pela interrupção. Isso, agora ficou legal. Tranquilo, muitas empresas, como o professor Assaf falou, elas vão ter que prospectar novos negócios, elas vão ter que encontrar novos mercados, elas vão ter que se ajustar para se enquadrar nesse novo, não digo método, mas nessa nova forma de trabalho, de ajustes, de atendimento a clientes, de produtos que ela vai lançar no mercado, qualificação, ela vai ter que ter vai exigir cada vez mais uma mão de obra mais qualificada, uma mão de obra mais competente para poder atender, se adaptar aos novos produtos do mercado, escolher trabalhar com investimentos que paguem, que remunerem esse custo de oportunidade. Esses são um dos desafios que as startups e outras empresas também vão ter que se ajustar nessa pós-pandemia. Só complementando aqui o comentário do professor Fabiano, e até mesmo levando um pouco para aquilo que o professor Assaf trouxe, veja que a gente está passando por uma mudança de um mundo quase que analógico para um mundo aí 100% virtual e digital, né? E as startups fazem parte deste processo. E aí, olha só que interessante, qual é o maior desafio que as startups vão passar? O desafio pelo qual a maior parte das empresas estão passando agora, ou seja, uma característica intrínseca, e que até o professor Assaf comentou, eu diria que é algo que tem destacado nas empresas brasileiras, a sua pouca flexibilidade. Portanto, um desafio que as startups têm que ter é justamente a sua agilidade, e cada vez mais entregando soluções que versem principalmente para esse novo mundo. Esse mundo que é o digital, que é o virtual. E esse mundo, quando a gente olha em termos dessa agilidade, eu diria que é um desafio de ser mais ágil, responder mais rapidamente à mudança e, ao mesmo tempo, vou aqui trazer um outro aspecto que o professor Assaf também trouxe. Qual é um outro desafio? Ter um baixo custo fixo. O brasileiro parece que se acostumou com essa percepção de mobilizar recursos, ou seja, eu preciso ter uma empresa com maior flexibilidade e agilidade e com pouca imobilização de recursos, talvez muito mais presente aí justamente de uma participação de custo variável. Esse é o maior desafio. Só que esse desafio, ele perpassa por uma característica intrínseca das empresas brasileiras, a baixa produtividade. Então eu tenho que ter ao mesmo tempo empresa com agilidade, com baixo custo fixo e, ao mesmo tempo, com elevado nível de produtividade. Esse é o maior desafio que as startups vão ter que passar daqui para frente. As startups é o sonho que eu sempre motivo, incentivo, oriento e peço para que todas as pessoas, uma certa faixa de idade, que saiam da fila da boiada e montam a sua startup. Eu tenho vários exemplos, eu não vou citar nominalmente por uma questão minha, assim, de um pouco de ética, não tenho autorização para isso, de empresas que cresceram muito no mercado e saíram dos nossos cursos, em grande parte delas. Várias empresas de consultoria, várias empresas de desenvolvimento de sistemas, várias empresas de negócios, que com uma certa tradição, um certo conceito no mercado nacional todo, e eles saíram tudo desta ideia que a gente discute bastante, traz bastante durante o nosso curso. Saia da fila da boiada. Às vezes alguém me pergunta, mas sair todo mundo da fila da boiada, quem que vai ficar lá para carimbar o papel? Tenha certeza que não serão todos que sairão.
Isso é uma quantidade muito pequena dos que sairão. O resto vai ficar naquela fila. A startup é um reflexo de uma nova realidade, é um reflexo de um desenvolvimento tecnológico que você tem. É um reflexo muito mais do empreendedorismo das pessoas, da audácia, da procura por melhorar. É a parábola dos talentos. Muito obrigada pelas contribuições, pessoal. Temos mais uma perguntinha que chegou aqui. Essa daqui é do Misael Brito. Por que as empresas, mesmo antes da pandemia, quando pensam em cortar custos, focam tanto em pessoas, quando na verdade deveriam buscar focar nas ineficiências, como o senhor Assaf bem pontuou? É mais fácil. É mais fácil você pegar uma folha, você tira 30% daqui, 10% dali, pronto, sumiu aqui, tira ali, e olha, tá vendo? Já diminuímos o custo. Mas você não avalia as consequências dessa redução de custo. Você não avalia o custo desse custo menor que você tem. Quer dizer, só para fazer uma comparação, não tenho nada com isso. Quer dizer, você mandar embora uma pessoa que logo depois construiu um império como aquele, você tem que pensar e falar, qual foi o meu custo? O meu custo é o valor da XP. É grande. Então, é muito mais fácil, muito mais rápido para você cortar custo. E você tem que mostrar as coisas rápido. Porque o lucro contábil é uma visão muito enganosa. Se eu cortar custo, o lucro contábil aumenta. Mas o lucro econômico necessariamente não vai aumentar. Então, foca-se no lucro econômico, o lucro contábil deixa para o imposto de renda te cobrar imposto. Só complementando, pessoal, até um dado interessante é que no Brasil, 949 mil empresas, só agora nesse momento de pandemia, cortaram pessoal, sendo primordialmente o setor de construção e o setor de comércio. E aí o professor Assaf colocou um ponto importantíssimo na discussão. Primeiro é a facilidade, mas o segundo parece que as pessoas olham como sendo o custo tangível mais oneroso. A folha de pagamento no Brasil, basta ver o tamanho de encargos sociais e trabalhistas sobre a nossa folha de pagamentos. Ou seja, nós temos hoje um problema muito sério ligado à mão de obra. Qual é esse problema da mão de obra? Uma mão de obra extremamente cara, onerosa, em função principalmente dos nossos encargos e benefícios trabalhistas, ao passo ou em contrapartida de uma baixíssima produtividade. É por isso que as nossas empresas, a gente tem perdido tanta empresa, justamente pelo nosso baixo nível de produtividade da mão de obra, é uma mão de obra cara. Portanto, num primeiro momento, quando a gente olha a facilidade, e é o ativo talvez tangível mais fácil e mais oneroso, mas que ele tem um peso excessivo, inclusive, pelo seu custo aí tributário da operação e dos encargos trabalhistas inerentes. Esse, aliás, é um dos pontos que nós vamos ter que discutir. Embora já tenhamos ali no governo Temer uma reforma trabalhista, nós precisamos avançar ainda muito fortemente em relação à desoneração da folha. Caso contrário, a gente vai continuar observando esses números, né? Quase aí mais de 950 mil empresas demitiram no Brasil apenas neste primeiro semestre. E uma das coisas interessantes que a gente pode ver em muitas empresas o professor Assaf fala isso muito, e a gente escuta isso no mercado, é que muitos gestores, eles sabem o preço de muita coisa, mas não sabem o valor da maior parte delas. E isso, muitas vezes, acaba levando a uma decisão muito mais pela urgência, pela facilidade, como o Haroldo e o professor Assaf colocaram aqui agora. O fundamento é saber o valor, não é o preço. O valor incorpora uma expectativa futura de retorno. O preço é o preço que você paga, é quanto você paga. Mas será que eu estou pagando é um preço justo? O preço justo é o valor. Aquilo que a gente chama de fair value, valor justo. Bom, acho que o professor Haroldo já acabou respondendo a sua pergunta, Maria Calu. Qualquer coisa você envia aqui para a gente de novo, tá? Mas aproveitando, o Elias Vieira dos Santos perguntou qual que é a expectativa para o segmento da beleza. E aí, se vocês quiserem já engatar para passar para o Antônio Marcos Cordeiro, o que
que se espera das empresas do agro? O Haroldo tem um pouco de experiência com isso, pode nos ajudar aqui nessa resposta. Então, comentem aí o que vocês esperam, o que os nossos espectadores podem esperar nesse cenário. Você falou expectativa de empresa de quê que você falou? Segmento da beleza e também do setor agro. Tá bom. Deixa o professor Haroldo falar da beleza. Bom, vou juntar aqui setores totalmente distintos e a gente pode complementar um pouco aqui, né? Quando a gente olha para a beleza, eu não vou falar de beleza de forma geral, vamos juntar aqui higiene pessoal e beleza, tá? Apesar do cenário que a gente está vivendo, se a gente olhar os números desse setor, produtos de higiene pessoal e beleza, a gente teve um crescimento aí de quase 2,8% nas vendas deste segmento nos primeiros 5 meses desse ano. Só que isso foi puxado essencialmente, vamos dizer assim, pela famosa cesta Covid, né? Que é álcool em gel, sabonete, lenço em papel. Então, você tem um segmento aqui dessa linha que se beneficiou. Por outro lado, eu agora vou aproveitar outra pergunta que foi do Corder. Corder nos perguntou sobre o agronegócio. O agronegócio ele tem uma particularidade. O agronegócio brasileiro hoje ele é um setor exportador líquido de commodities. E para um setor que é exportador, qual é a variável-chave? Câmbio. O Brasil, nós tivemos nessa pandemia o real, dado a incerteza da economia brasileira, inclusive uma das variáveis é o baixo nível da taxa Selic, que levou a uma fuga de capitais, ou seja, um processo muito de incerteza, a gente teve um overshooting do câmbio, uma desvalorização cambial muito forte. Então, para o agro, que é um setor exportador, ele vai ter uma safra brilhante este ano. Por quê? Vai ter um aumento considerável da sua receita, dado a desvalorização cambial. Haroldo, mas isso vão ser para todos os setores do agro? Não. Mas a grande maioria, as principais culturas vão se beneficiar. Quem eu não posso incluir nessa cesta? Vamos olhar aqui do lado de Piracicaba, de onde eu me encontro, a região de Olambra, que é um setor, um polo do agronegócio de produção de flores. Esse setor está sendo extremamente impactado, porque a maior demanda vem de congressos, eventos, festas, casamentos. Isso praticamente cessou num produto que é perecível. Então, eu tenho um segmento do agro, que talvez é o mais afetado, que é o setor de flores, mas, de forma geral, o agronegócio vai ter um ano positivo. Aliás, basta olhar para as previsões do PIB. Quando nós olhamos para o PIB, uma queda estimada no Boletim Focus de mais de 6%, o agronegócio vai crescer acima de 2%. Mas crescer de onde? Vindo sobremaneira de expansão da produção e de aumento da geração de caixa trazida pelo câmbio. Então, enquanto para alguns setores o câmbio é vilão, para o agronegócio, eu diria que ele é o herói, tal como vai se provar neste ano. Então, essa é uma característica da sua pergunta, que eu posso trazer muito bem. E, do outro lado, o setor de beleza e higiene pessoal, talvez se beneficiando mais da cesta Covid, vamos dizer assim. Muito obrigada, Haroldo. Agora, para o professor Fabiano, mais uma pergunta do Felipe Guilherme. O crédito tende a ficar mais caro, já que os indicadores operacionais dos bancos reduziram durante a pandemia? Obrigado pela pergunta, Felipe. O crédito hoje, as instituições financeiras de modo geral, elas estão muito mais seletivas na concessão de crédito, muito mais pelas exigências que o próprio rating que o banco olha, a própria classificação de risco de crédito que os bancos, que as instituições estão observando. Então, muitas empresas hoje não estão conseguindo crédito porque um dos principais bens que ela poderia dar em garantia seria a carteira de recebíveis dela, mas ela não está recebendo, as empresas não estão vendendo. Então, como que ela vai dar garantia em cima de um ativo que ela tem dificuldade de receber? Então, a empresa teria que colocar ativos reais aí para garantir esses empréstimos. E quando ela não consegue isso, a taxa de juros ela acaba subindo. Algumas linhas de crédito que o governo agora ele estabilizou como taxas de juros de cheque especial, que colocaram um teto, né, colocaram um patamar,
estão ajudando nesse período, mas, de certa forma, o custo do crédito está muito mais atrelado ao risco que a empresa está oferecendo naquele momento para poder conseguir tomar esses créditos e pela falta de recebível que ela está tendo. Então, assim que tudo isso passar, assim que tudo isso melhorar, quando o consumo voltar, quando as empresas começarem a receber, isso tende a dar uma amenizada. A grande questão é quando que nós estamos passando por esse período até que tudo volte a se estabilizar. Mas uma das possibilidades é a empresa ela buscar novas possibilidades, buscar fazer uma pesquisa, verificar como as taxas de juros estão no mercado antes de decidir aí por fechar um empréstimo com a instituição A, B ou C. E, professor Fabiano, deixa eu já pegar um outro gancho de um aluno nosso que enviou aqui para a gente, o Diego, né? Que você comentou que está mudando e que logo pode ser que volte ao normal. Só que o Diego traz o seguinte questionamento. Com essa mudança e muitos hábitos sendo gerados através do e-commerce e dessa facilidade com a internet, será que a gente vai voltar para aquele normal, aquele padrão antigo? Ou agora tudo vai mudar? Qual que é a sua impressão sobre isso? Olha, muito boa pergunta, muito boa colocação dele. Realmente, o comércio eletrônico foi um dos que teve, um dos segmentos que teve o maior crescimento com essa pandemia, porque as pessoas viram a facilidade de receber em casa um produto que ela teria que se deslocar para poder receber ou para poder buscar esse produto, né? E isso veio para ficar. Muitas empresas, muitos negócios se reinventaram. Todos os segmentos de alimentação também passaram a fazer o famoso delivery, quando ele busca, quando ele recebe na casa dele o alimento que ele compra. Então, você tem hoje empresas especializadas nessa divulgação, nessa contratação, e isso tudo veio para ficar. Isso vai ter um espaço muito grande daqui para frente na vida de todos nós, porque muitas empresas estão, inclusive, observaram, como o professor Assaf falou na apresentação, que ela não precisa mais de ter escritórios, grandes áreas de centros comerciais para trabalhar. As pessoas vão poder trabalhar em casa. E essa facilidade, essa comodidade tende a ter uma participação grande nas decisões de compras, de aquisição, não só de alimentos, mas de bens duráveis, bens que a pessoa pode adquirir pela comodidade, pela facilidade e pelos benefícios que ela pode ter de todo esse crescimento do comércio eletrônico. Muito obrigada, professor. E agora a gente está chegando no finalzinho, mas tem tempo para só mais uma pergunta. E quem vem aqui com a gente agora é a Daniele Romero. O que ela faz de questionamento? Qual que é o cenário para o setor de turismo e artigos de viagem pós-pandemia? E aí eu deixo em aberto, se quiser, Haroldo, quiser começar com essa daí. Eu começo só dizendo o seguinte: o setor de turismo certamente ele vai se recuperar e bastante, porém será a médio prazo. Ele não vai começar no dia seguinte essa recuperação, porque até as pessoas readquirirem a confiança de poderem se diminuir, aumentar esse contato próximo com os outros, entrar em hotéis, dormir em camas que não são deles, etc. Isso vai demorar um pouco para a recuperação. O que está ocorrendo hoje é uma pressão, digamos, uma promoção muito grande do setor de turismo, oferecendo oportunidades de hospedagem, viagem com grandes descontos. Então, ele vai se recuperar exatamente através disso, das instituições, hotéis, agências, etc., oferecendo excelentes oportunidades de viagem a preços altamente convidativos. Mas é um processo que vai demorar um pouco, ele não vai se recuperar tão rápido quanto outros setores. Um shopping ou coisa que mais vai recuperar muito mais rápido. Mas o setor de turismo, eu não acredito que se recupere muito mais rápido. Além do mais, o setor de turismo é uma das primeiras despesas que se corta quando a pessoa está apertada. E todos, pessoas físicas e jurídicas, estão saindo dessa pandemia um pouco debilitados financeiramente. Ficaram ali. E eles vão ter que se recuperar.
Não, mas isso é uma questão só de temporal, não é uma questão de ter um problema pontual no setor. Eu acho que um ponto importante para complementar, a gente viu talvez o setor de turismo como um todo, o setor de hotelaria e o setor de aviação civil, certamente está sendo um dos setores mais afetados por essa crise como um todo. Mas eu aqui, até como a Amanda disse que é uma das últimas perguntas, e eu como economista olho para crises como esta e gosto muito de uma afirmação que, embora alguns atribuam ao Schumpeter, mas ela é lá do Max Weber, que é da destruição criativa. Ou seja, a gente está vivendo um momento, na realidade, esse processo de destruição do tecido produtivo faz parte do capitalismo. Só que quando o próprio Schumpeter diz que essa destruição é uma oportunidade para a gente incluir novas tecnologias, inovação e principalmente gestão. Então, a forma como vejo é o setor de turismo vai sofrer muito forte, está sofrendo, basta ver o desempenho ou a perda de valor de mercado das empresas ligadas a turismo, como Airbnb, CVC. Por outro lado, essa retomada vai depender da forma como esses setores vão se reinventar ou da forma como eles vão se reposicionar no pós-pandemia. E acho que essa é a palavra essencial. Qual vai ser a criatividade? Qual vai ser essa destruição criativa que essas empresas vão adotar? Então, a gente sabe, especificamente a hotelaria e indiretamente o setor de aviação e empresas de turismo em geral vão sofrer, sim, uma perda muito forte este ano. E à medida que a gente tiver, de fato, uma vacina e a gente puder retomar tudo aquilo que envolva aglomeração, a gente sim tem, de fato, uma retomada desse setor. Muito obrigada, Haroldo. E é isso aí, gente. Tem que ter criatividade, uma das melhores soft skills. E a gente tem aqui, ó, MBA Hospesal, que é sobre você. A gente trabalha com isso no nosso MBA também. Gostaríamos de agradecer a participação dos nossos alunos. E para quem não é nosso aluno ainda, não tem problema, tá? A gente está aqui de olho em você. Queridos, querem fazer uma mensagem final de agradecimento, de comentários? Agora é o momento. Eu quero dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês, trocar algumas ideias. Essa interação com vocês é bastante sadia. E eu espero ver vocês todos no nosso curso, para podermos discutir isso com mais profundidade e colocar isso dentro de um contexto um pouco de mais tempo, de maior profundidade e de mais detalhes. Desejo sucesso a todos vocês. Agora, não perca a esperança, em primeiro lugar. Nós vamos nos recuperar, nós vamos sair disso. Completando um pouquinho só que o professor Haroldo falou, toda crise é uma oportunidade que você tem de descobrir novas coisas, novos hábitos, novas ideias, novas direções que você toma. Não olhe a crise somente do lado negativo. Todas as grandes evoluções que o mundo teve desde o seu início, elas surgiram depois de crises, depois de guerras, e assim sucessivamente. Então, vamos olhar a crise desse lado, que ela já, pelo menos, cremos que ela já está no ponto limite dela, ela não tende a piorar disso, ela está aqui para frente, ela tende a retroceder. E vamos, com isso, procurar nos capacitar, porque o investimento ainda é um só, não é em ações, não é em imóveis, não é em nada, é em você. Então, pense claramente nisso, esse é o melhor investimento que você tem. A sua carta de alforria é a sua capacitação. Desejo muito sucesso para vocês, tive muito prazer em estar aqui. Bom, eu finalizo dando sequência a essa provocação que o Assaf nos colocou. E, de novo, né, economista gosta de ressuscitar outros economistas, né? Basta olhar, né, Assaf? Mincer, se eu não me engano, é da década de 60, a equação minceriana, né? Falando da existência de uma correlação lá entre o investimento para a formação de pessoas e a distribuição de renda pessoal. Portanto, de fato, o maior ativo é você, ou seja, a qualificação e o aperfeiçoamento advindo de fato de investimento em educação é o que contribui para aumentar a produtividade do trabalho e, consequentemente, a geração de valor nas economias. Portanto, a saída para a crise está aqui, está na educação. É o maior investimento que você pode fazer. E, é claro, a gente tem que sair dessa crise muito mais forte e tirar delas
diversas lições e aprendizados. Alguns deles já estão claros para a gente. Saímos da nossa TV, a nossa TV analógica, e migramos 100% para o digital, inclusive dos nossos negócios, e agora a gente está falando de negócios cada vez mais digitais e empresas cada vez mais ágeis. Então é isso, foi um prazer estar aqui com vocês, e naquilo que precisarem também estou à disposição. Meus caros, muito obrigado pelo convite, pela participação de vocês. Foi um prazer enorme estar aqui. E na mesma linha do que o professor Assaf e o professor Haroldo já comentaram, na palavra crise, se você tirar o S, você vai ver a palavra CRIE, né? Então você precisa criar, você precisa se reinventar. E eu não tenho dúvidas que a saída para tudo isso vai estar na educação, né? Essa crise, como foi colocado aqui, escancarou as mazelas do nosso país, mas só com educação é que nós vamos conseguir alavancar e melhorarmos, conseguirmos sair dessa crise. Então, o conhecimento, busque conhecimento, isso que o nosso curso aqui oferece para vocês, que você pode perder muita coisa na vida, mas o que você aprendeu, o seu diploma, o seu conhecimento, você nunca vai perder. Invista em você e sucesso. Precisando da gente, nós estamos todos aqui. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu agradeço a todos os participantes, aos nossos palestrantes, gente. E para continuar, eu também quero deixar uma mensagem final. Para a gente cumprir a nossa missão de disseminar o conhecimento, é para isso que a gente está fazendo esses eventos com conteúdo exclusivo e gratuito. Então aproveita ao longo dessa semana, da próxima também, e já se prepara para o evento do dia 8, que vai contar com as participações especiais de Vânia Ferrari, Denis Wang, André Siqueira e o Murilo Gan. A gente está te esperando hoje, amanhã e até dia 8. Até mais, gente! Mano, eu